Vamos lá então, tem uma palavra, coração de Deus para estar compartilhando com a igreja. Eu quero convidar você a estar orando. Se puder colocar um fundo aqui, e o chiado ali, se puder tirar para mim. Vamos orar então pela palavra? Obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra. Tua palavra, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor. A tua verdade, nós clamamos pela sua palavra. Eu oro para que a semente, essa palavra, ela enraize nos nossos corações e ela dê fruto, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós oramos por transformação no nosso caráter, nós oramos por transformação na nossa mente. Nós oramos para que os nossos olhos se abram, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que haja compreensão do Evangelho sobre a tua vida, para que talvez, Senhor, tenham pessoas que estão cegas aqui espiritualmente, que as escamas dos olhos caem, Senhor, nessa noite, que o coração de pedra se torne um coração de carne, quebrantado e sedento pela sua palavra. Que o Senhor mude por dentro, Senhor, que o Senhor transforme, Senhor, verdadeiramente as nossas vidas, porque nós queremos ser aqueles, Senhor, que são prudentes, que constrói, Senhor, a sua vida em cima dos princípios da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, que o Senhor realmente nos dê a direção, nos dê os caminhos, Senhor, que venhamos a ouvir a sua voz. Eu oro para que nessa noite o Senhor responda orações aqui, Senhor, através dessa palavra. Eu oro para que o Senhor fale específico em situações que irmãos estão vivendo aqui, Senhor, que eles saiam daqui, Senhor, sabendo o que fazer com a sua palavra, saber como aplicar no seu dia a dia, Senhor. Abençoa, Senhor, esse tempo. Nós queremos te ouvir em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, nessa noite, o tema: o erro de hoje compromete o seu amanhã. Nós vamos estar falando um pouco sobre a vida de Sansão. E o Evangelho, ele não se dá só em nós começarmos bem ou estarmos bem com Jesus hoje. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não. O Evangelho, ele nos fala sobre perseverança, ele nos fala sobre dia a dia, né? Ele nos fala por nós recebermos Jesus, mas nós permanecermos em Jesus. Na nossa trajetória com Deus, não importa nós estarmos bem, amém? Mas permanecermos bem com Deus. É a nossa lenha, é o fogo no nosso coração ser mantido por Ele aceso diariamente. É nós estarmos focados em Jesus. Por isso que eu gosto de entender que todo dia eu me converto, né? Todo dia eu preciso me levantar, é um novo dia. É um novo dia de se arrepender, é um novo dia de agradecer ao Senhor Jesus. É um novo dia de desafios. É um novo dia que eu tenho que orar. Todo dia. Som. Todo dia tem um pão novo de Jesus para nós. Todo dia Deus faz algo novo. Então, não tem como eu acumular a vida de oração para me manter durante a semana, me manter durante o mês, me manter durante o ano. Não, é todo dia que eu devo buscar. É todo dia que eu devo orar, é todo dia que eu devo me examinar. Porque a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Cada dia tem o seu mal. Cada dia tem os seus desafios. Então, se hoje, graças a Deus, você está de pé, em nome de Jesus, se mantenha de pé. Se mantenha atento com o Senhor Jesus. Não adianta nós estarmos bem e terminarmos mal. O que importa é estar bem e terminar bem. Uma convicção de vida do que realmente nós queremos. E nós queremos Jesus. Nós queremos uma eternidade com Jesus. Nós queremos uma vida com Jesus. Então, viver o Evangelho para nós, ele não pode ser um peso ou um fardo. Tem que ir na igreja hoje. Meu irmão, se você acordou, se você não queria estar aqui, existe algo de muito errado.
se acordou com o peso de vir na igreja, como se fosse um fardo, sem prazer de adorar a Deus, sem prazer de agradecer a Deus. Existe algo muito errado no seu coração. Por mais que você esteja aqui, você está aqui, mas está caído. Você está aqui, está sem foco, sem direção, sem compreensão, sem entendimento do Evangelho. Então hoje nós precisamos nos levantar e nos posicionar nessa caminhada de uma maneira correta. Segundo Timóteo 4,7, eu amo esse versículo, porque ele fala a respeito de um homem que entendeu o propósito. Paulo, né? Ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a... É alguém que chegou no fim da sua caminhada com Jesus, com convicção que a vida dele foi uma vida que valeu a pena viver, que não foi uma vida corrida atrás do vento, que não foi uma vida perdida. Ele está dizendo que diante das dificuldades ele combateu um bom combate, né? Diante da carreira que lhe foi proposta, da corrida, ele terminou a corrida. Ele não foi aqueles que desistiram no meio da corrida. Ele não foi aquele que retrocedeu diante dos desafios, não. Ele permaneceu. E nesse final da vida dele, ele sabe que ele permaneceu guardando a fé. E nós precisamos realmente andar assim, dessa maneira. Quando nós falamos da vida de Sansão, ele era um homem, né? Menino, vou dizer assim, alguém que nasceu com um propósito muito claro. Ele nasceu com uma visita de um anjo, meu irmão. Um anjo visitou os pais dele. A mãe dele era estéril, ou seja, veio um anjo e ele foi consequência ainda de um milagre. Houve uma cura ali. E desde o ventre da mãe dele, ele já era alguém separado do Senhor, ungido, alguém que tinha um destino, alguém que tinha um propósito. A Bíblia fala que ele era um nazireu, né? Ou seja, já tinha que ter uma consagração sobre a vida dele, uma separação ali. E a missão dele, o propósito dele era libertar Israel das mãos do filisteu. Então ele era alguém que tinha um destino. Imagina você crescer escutando dos seus pais que um anjo veio falar com eles a respeito do propósito que tinha para a sua vida. Não era alguém que tinha que descobrir o propósito, ele já nasceu com um propósito muito claro, uma direção muito clara, para um tempo determinado para cumprir algo. E mesmo assim, ele foi um homem que cometeu grandes erros e teve grandes consequências por aqueles erros, apesar de tudo isso. Vamos ler junto aqui em Juízes 13, do 2 ao 13. E a Bíblia nos conta um pouco sobre isso. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde ele tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu. Sempre erro isso aí.
consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Então a gente percebe ali todo um mover para esse tempo sobre a vida de Sansão. A gente percebe direção, a gente percebe propósito. E quando você entende e estuda sobre a vida de Sansão, você percebe que os erros dele tiveram consequências para ele mesmo. Nós precisamos entender, meu irmão, as consequências dos nossos pecados. Uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é você não colher o que você plantou. Amém? Perdão de Deus todos nós temos, e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Mas a consequência dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que nós estamos semeando, nós iremos colher. Se você não for colher logo, com certeza vai colher logo na frente. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Ele está falando sobre o que? Sobre uma condenação a respeito do nosso destino, que antes era o inferno, era as trevas, a escuridão. Ele não está nos falando sobre as consequências da vida regressa que nós tivemos, porque senão você iria se batizar, você iria receber o Espírito Santo e estaria tudo, seu nome no SUS estaria limpo, meu irmão. Que bênção, né? Agora não preciso mais me acertar com ninguém, agora não preciso pagar as minhas dívidas, agora não preciso resolver mais nada. Precisa sim. Por quê? Porque as consequências elas ficam. E nós precisamos entender da maneira que nós temos que andar, para mesmo dentro de uma igreja agora desfrutando desse tempo, nós não venhamos a cometer ou a permanecer em erros que já não nos pertencem mais. Amém? O Evangelho de Jesus, ele transforma a nossa vida. A graça de Jesus vem para nos fortalecer diante dos desafios, para nos tirar da escravidão, para nos tirar da mentira e nos dar agora um destino de uma caminhada nova. Nós começamos a andar de uma maneira. As atitudes que antes nós tínhamos, elas já não nos pertencem. Sansão, por exemplo, teve alguns erros que ele cometeu na caminhada dele. O primeiro ponto aí, Sansão, ele era um homem que ele escolheu andar sozinho. Ele escolheu andar sozinho. Você vai ver que ele era cheio de si mesmo. Aquilo que ele colocava na cabeça, meu irmão, ele dava um jeito de
Passe. E ele se acostumou, porque ele era ungido, porque ele tinha Deus na vida dele, que ele poderia continuar fazendo as coisas assim, que não daria nada. Desde Gênesis 2:8, você vai ler na Bíblia que não é sadio, que não é bom para o homem nós andarmos sozinhos. Nós não fomos feitos para andar solitário. Nós fomos feitos para andarmos juntos. A igreja é isso. O corpo de Jesus, ele fala sobre uma unidade, ele fala sobre uma comunhão, ele fala sobre nós vivermos vida na vida, nós nos relacionarmos. Amém? Eclesiastes 4, do 9 ao 12, ele nos dá com muita sabedoria aqui uma instrução. Olha o que ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se-ão aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você já leu isso na Bíblia? Ele está nos falando sobre relacionamento com pessoas, está nos falando sobre a amizade, ele está nos falando sobre as pessoas que andam junto na nossa vida para edificação e construção de um lugar. Ele está falando sobre, olha só, se você cair, você vai ter quem te levante, quem te ajude. Olha o socorro de Deus através da vida da igreja, através da vida das pessoas. Mas andar sozinho é uma tolice e nos leva realmente a uma loucura de nós nos perdermos daquilo que o Senhor ele já nos diz como princípio de vida. Jesus ele tinha todo o poder, mas ele andava com 12, ele andava com 3. Jesus se relacionava. Jesus ele diz: olha, eu já não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos. As verdadeiras amizades e as verdadeiras pessoas que nós podemos ter dentro do nosso lar, que participam da nossa vida, são pessoas, em nome de Jesus, olhe por isso para a sua vida, pessoas cheias de Deus, pessoas que vão corrigir você, pessoas que vão instruir você do que a palavra de Deus diz. Nós não precisamos, eu e você não estamos de bajuladores, não precisamos de pessoas que passem a mão na nossa cabeça, não precisamos de pessoas que concordem com os nossos erros, não. Isso não é bom, por mais que seja muitas vezes aquilo que a gente quer escutar, mas não nos faz bem, porque faz nós permanecermos num lugar escuro, meu irmão. Amigo bom mesmo é aquele que te tira da zona de conforto, é aquele que te chama para a igreja mesmo, te chama para a oração, te chama para o café dos homens, aquele que endireita a sua vida mesmo e diz: e aí, vai se desviar? Não vai não, né? Você precisa de amigos que você vai ter dificuldade para se desviar, vai ter dificuldade para pecar, mas a gente insiste em viver uma vida dessa forma. Insiste. Por mais que nós venhamos a ensinar aqui, somos uma igreja que cremos no discipulado, cremos na comunhão, cremos no andar junto. E um dos grandes erros aqui de Sansão foi que ele não prestava contas da sua vida. Você já escutou bastante esse linguajar aqui na igreja? Quem é que já escutou aqui sobre prestação de contas? Levanta a mão aí. Agora eu não vou pedir para levantar a mão quem é que presta contas da sua vida. Ah, mas vão
conhecer os meus segredos. Mas eu vou ter que falar tudo, eu vou ter que abrir o meu coração, eu vou ter que confessar os meus pecados. Esse é o desafio do Evangelho. Para que haja cura, verdade e a maneira com que a gente está vivendo, porque nós falamos de aliança, de honra, de andar junto do que nós estamos cumprindo, nós precisamos realmente começar a praticar aquilo que nós ensinamos como cultura nessa igreja. E algumas qualidades aqui do prestar contas, ela fala sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é deixar se conhecer. Deixar se conhecer é abrir o seu coração, é falar as verdades. Não é você falar meias verdades. Você acredita que tem gente que senta para conversar só porque eu não quero que seja algo forçado ou religioso, amém? Mas tem gente que senta para conversar em mente. Você acredita nisso? Tem. E como é que nós vamos ajudar alguém que está andando na mentira? Alguém que está andando na escuridão? Alguém que fala meias verdades? Alguém que faz isso está cheio de orgulho no coração. Ah, o que vão pensar de mim? Eu não sei, mas quando eu descobrir a verdade, eu vou pensar que você é mentiroso. Agora, se anda em verdade, e nós andamos juntos, meu irmão, 1000 vezes andar com alguém que conheça os erros e as dificuldades e andar com alguém que acha que não. Alguém que precisa maquiar a sua vida. Prestar contas também, ele fala sobre vivacidade, que seria o coração aberto para aprender. E andar junto não é só um aprender, é os dois aprenderem, é um aprender com o outro. Porque nós precisamos, nós não somos independentes, graças a Deus que nós não temos todo o dom individual, todos os talentos e toda a qualidade. Ninguém é Jesus aqui. Jesus que eu tenho, esse completo do Jesus que você tem. E nós construímos assim, dessa forma. Então, o coração aberto a aprender é necessário nessa vida de comunhão. Agora, quem não quer aprender, não pergunta, não senta junto, não estuda, não cresce. A prestação de contas, os bons conselhos nos levam a grandes lugares. A disponibilidade também, isso daqui ele é muito bom. Quando nós falamos de prestação de contas, fala sobre boas perguntas. Até onde você permite essa entrada? Até onde há esse acesso? Até onde há essa verdade? O Evangelho, ele engloba tudo por completo. A Bíblia não fala de todas as coisas? Fala de todas as coisas. Quando eu me relaciono, eu não estou dizendo para você abrir a vida para todo mundo, amém? Estou falando sobre uma cultura e um estilo de vida em alguém que Deus te deu, uma pessoa de Deus também, tá certo? Para você construir essa relação e ir crescendo. Você precisa dessas pessoas, eu preciso dessas pessoas. Mas quando nós falamos dessa pergunta, desse acesso, dessa disponibilidade, é entrar nas mais escuras questões do nosso coração. E aí, como é que está a sua vida sexual de casado? Oxi! O Evangelho fala sobre isso. E existem muitos problemas de relacionamento nessa área. Vida financeira, será que na mesa dá para perguntar como é que é a sua vida financeira? Generoso? Não é. Ah, é ou não é? É quanto que você é? O que você faz? Como é que você responde a isso? O Evangelho ele vai nos corrigindo, meu irmão. E vai essas perguntas, ela vai mexendo com a gente, porque vai entrando em questões ali de acesso. Eu tenho pessoas que andam na minha vida que eu ligo comigo.
conversar com alguém sobre qualquer outra coisa que ninguém fala na minha vida. Isso, para mim, se torna um estilo de vida de um fariseu, sabe? Porque eu quero comunicar algo, eu quero falar na vida dos outros aquilo que ninguém fala na minha vida. É como se eu tivesse algo escuro no meu coração, mas eu quisesse trazer luz sobre alguma área da vida. Então, essa exposição gera na minha vida um crescimento real no estilo de vida. E nessa prestação de contas, ela fala sobre honestidade. Fala sobre um relacionamento construído através de uma verdade. Existem homens e mulheres de Deus. E quando você vai criando você vai crescendo e desenvolvendo isso, a responsabilidade, Deus vai te levantando como líder e você vai começando a cuidar de outras vidas. Amém? Nós precisamos tomar essa responsabilidade de começar a cuidar uns. Quanto mais a igreja cresce, mais nós precisamos de pessoas dispostas a cuidar. Mas como é que você vai cuidar se você não é cuidado? Como é que você vai corrigir se ninguém te corrige? Sabe, nós nos tornamos imparáveis, digamos assim. Ninguém nos freia, ninguém nos diz não, ninguém nos corrige. E nós precisamos dessa correção, porque Deus, meu irmão, Deus pode falar contigo. Fala quando você ora, fala quando você lê, mas Deus fala muito através de pessoas. Deus fala muito através de pessoas. E esse estilo de vida vai nos livrando de coisas que Sansão, por exemplo, viu? Sansão, você não vai ler na Bíblia, nem os pais dele que aconselhavam coisas, ele escondia as coisas, ele ocultava ali. Diferente de Davi, que tinha os seus guerreiros, tinha Natã lá que olhava na cara dele. Sansão é alguém que você não vê Sansão e o seu amigo Sansão e alguém Sansão guerrilhando contra os filisteus. Não, é Sansão, independente, sozinho, com São, com propósito, fazendo aquilo que ele queria e ninguém freava. Capaz de alguém corrigir Sansão dá uma queixada ainda assim, né? Quem é que te perguntou isso? Quem tu pensa que é? Eu tenho unção, sou chamado por Deus. Tu não conhece a minha história. Daí conta a história lá do anjo que veio. Isso não leva ninguém a nada, tu entende? Isso não abstém o nosso erro nisso daí. Então o que leva as pessoas muitas vezes a viver de uma maneira solitária, tá? É a perda muitas vezes da simplicidade do evangelho. A simplicidade da vida. A pessoa começa a se tornar arrogante, soberba, e ela não quer andar com ninguém. Parece que ninguém presta, só ela que é boa, só ela que faz melhor. E ela perde a simplicidade do que é andar junto. As pessoas também muitas vezes ficam isoladas porque elas não sabem se relacionar, elas não sabem tratar ninguém. São pessoas grosseiras. E daí ninguém quer estar perto. Ninguém gosta de estar perto. A falta também de investimento no relacionamento. Meu irmão, para nós andarmos juntos exige esforço. A agenda de todo mundo aqui é corrida, né? Nós temos muitos afazeres. Mas se nós não colocarmos isso como princípio e uma maneira de andar, para fortalecermos a nossa relação, acaba ficando por segundo, por terceiro, por quarto, por quinto, sexto. E daí quando é que vem a conversa? Quando dá grandes problemas. E daí é pastor, me atende agora. É urgente. Mas se tivesse algo sendo construído, processo, avanço, né?
ativismo, ele toma a nossa vida, que nós esquecemos disso daí. O que também nos leva a viver uma vida isolada é o excesso de confiança. Tem gente que acha que não precisa de ninguém. O excesso de confiança faz as pessoas pensarem nisso daí. E também um mau humor crônico, né? A pessoa está sempre emburrada, de cara fechada, né? Daí fica complicado de estabelecer qualquer relação, né? Crente, pare um pouco de ser tão chato, né? Podemos melhorar um pouco nisso daí, porque, meu irmão, para as pessoas gostarem da nossa companhia, gostarem de conversar com a gente, nós falarmos coisas de Deus, falarmos coisas boas. Não é a relação também, isso daí de construir junto. Não é só falar problema, tá certo? Mas a gente contar testemunhos, bênçãos que o Senhor está fazendo, né? Glória a Deus, é muito melhor a gente contar o que Deus está fazendo aqui, né? Mas tem sido raro essas conversas. Então nós precisamos estabelecer esse crescimento e esse desenvolvimento. Então, qual foi o primeiro erro de Sansão? Ele era um homem que andava solitário, sem prestação de conta. Ele era um homem sozinho, imparável, né? Fazia o que bem entendia, como entendia, na hora que ele queria. E ele não trazia para ninguém. Ele era um juiz, ele era um líder, ele era alguém ungido, sim, mas gerou grandes consequências na vida dele. Sansão também, ele foi um homem que perdeu a capacidade de aprender. Ele era sempre centrado em si mesmo, indisciplinado e arrogante. Por isso ele não era ensinável. Olha só, olha o que diz em Juízes 14, 1-3. Está assim. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, ela é o que me agrada. Olha só, eu estou quase mandando nos pais: dá um jeito e resolve isso para mim. Eu não estou perguntando a tua opinião, eu não estou perguntando o que você está pensando, não estou perguntando se isso é de Deus, né? Só estou te trazendo uma situação, eu quero que seja assim e ponto final. É diferente, meu irmão. Nós temos que criar uma cultura de andar junto e construir e discernir as coisas em oração, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. Quando você chega a mim para me comunicar uma decisão que você já tomou, e tem gente que diz que já tomou ainda em Deus, em nome de Deus, eu não tenho nada o que fazer e nem argumento nenhum para dar, por mais que a gente veja que é uma grande burrada, tá certo? A pessoa coloca um Deus onde que Deus não está, né? Então eu estou te comunicando que eu vou fazer isso porque Deus me disse. Tá bom, então vai lá, nem me comunica, porque que tá me dizendo que ok, segue o teu rumo, né? Faz o que. Mas agora, entendimento, uma compreensão, vamos discernir isso no Espírito, vamos ouvir a voz de Deus para compreender os passos e os processos. Glória a Deus. Glória a Deus por essa submissão, esse coração aprendiz e ensinável. Tá certo? Nós não vivemos aqui essa igreja aqui, tá certo? Não é um cativeiro, tá certo? Eu não vou amaldiçoar a sua vida, sai da igreja. Vai Deus te amaldiçoar. A igreja e é assim. Aqui não, tá certo? Nesses processos eu quero que você saia desse lugar, que Deus realmente foi direcionado, enviado para um novo tempo, um novo processo, que você cresça ainda mais do que você
criar essa igreja, mas existe uma maneira e um processo de fazer as coisas corretas. Nós não jogamos pro alto, fazemos as coisas desesperadas. Nós construímos as coisas em oração, em Deus, muito temor, muito zelo. Tem decisões que mudam a nossa vida para sempre. Tem erros e consequências que nós vamos colher por atitudes precipitadas que nós tivemos e não deveríamos tomar. Então, saber ouvir é um grande benefício para nós mesmos. Ouvir a voz do Espírito Santo, entendeu? Ouvir a voz da direção de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo aí? Então as coisas elas são feitas assim, é envio, é processo. Assim, tem gente que vai construir igreja com a gente aqui dentro, tem outras pessoas enviadas para outro lugar, tem gente que vai descer aqui, vai servir, vai acontecer coisas, mas isso é envolvido espiritualmente, é em Deus, é em submissão ao Espírito, é em jejum e oração, é em discernimento nessas coisas. Nem toda porta que se abre, ela vem de Deus, meu irmão. O diabo, ele também é especialista em abrir portas, mas sabe qual é as portas que ele quer abrir? Aquilo que a tua alma está gritando e não tem nada a ver com isso. Existe uma voz da alma, existe uma voz do Espírito. E essa voz da alma que o diabo, que a gente maquia que é de Deus, e não é. Precisamos entender e discernir, compreender isso na oração. Amém? Você entende que Deus te deu esse lugar, essa casa? Você vai sair daqui, assim como Deus te deu uma palavra para você entrar. Amém? Deus vai te dar uma palavra para você. Você não vai sair porque, no ano não gostei de tal pessoa, daí eu vou sair da igreja. Na outra igreja você não vai gostar de alguém também. Daí vai viver saindo de igreja, não dá fruto em lugar nenhum, não cresce em lugar nenhum. Nós somos inclinados para viver daquilo que nos tira do conforto, ou que Deus nos desafia a dar um. Então ele também não aprendeu com os erros dos outros. Naquela época ali de Juízes, você vai ver que se levantou vários líderes, várias pessoas, tá certo? E ele não aprendeu com a própria história dos outros juízes que cometeram outros erros que não precisavam ter cometidos. 1 Coríntios 10:6, ele diz assim, ó: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. 1 Coríntios 10, ele está falando sobre o povo de Israel, sobre a rebeldia do povo de Israel, sobre o deserto. Está falando sobre o contexto de Moisés. Olha só, aquele erro que eles cometeram, aquelas falhas que eles tiveram, hoje nos serve como exemplo para que nós não venhamos a tomar esse mesmo caminho. Então a sabedoria está Amém? Então você pode aprender com os erros dos outros. Isso é muito sábio, meu irmão. Por isso você sentar com pessoas mais velhas, mais experientes. Normalmente eu, quando estou em lugares assim com pastores, tem cabelo branquinho aí, tem uns que nem tem cabelo mais. E a gente vai escutando as experiências, né? Vai escutando a caminhada deles, vai escutando o que eles passaram, os desafios, como é que desceu a igreja, como é que deu, perguntando, buscando as coisas, aprendendo com os outros qual foi os erros, os acertos. E também Sansão, ele não aprendeu com os próprios erros, tá certo?
Olha, errou em várias coisas. Ele errou em escolher uma mulher para se casar que não era do seu povo. Ele errou em passar no meio da vinha, indo para Timar. Por exemplo, Sansão, ele não poderia tomar vinho, amém? Vinho está na uva, sabe? Mas ele adorava, sabe, andar pelo caminho no meio das uvas. Se desse, né? Dava aquele cheirinho, Então ele estava sempre na zona de risco ali. Vou até ali, até eu quase pecar. Seguia esse caminho ali. E também ele matou um leão. E ele não podia tocar em coisas mortas, amém? Ele matou um leão. E daí depois ele passa pela estrada. Você sabe o que tinha dentro do leão? Tinha mel. Ele olhou o mel no leão e disse: mel, eu não posso tocar no leão. Ele foi lá e pegou o mel, meu irmão. Ele não estava valorizando mais aquilo que ele tinha em Deus. Ele errou se deitando com uma prostituta em Gaza. Ele se apaixonou por Dalila. Dalila, ela prendeu o coração dele. Ele revela os segredos. No fim da vida de Sansão, por ele revelar os segredos, por ele não, já estava tão longe de Deus que nem sabia que Deus já tinha saído dele. Ele é colocado como palhaço diante dos inimigos. Os inimigos pegam ele, furam os olhos de Sansão, porque ele se enredou tanto na vida dele. E você não vê Sansão nesses outros erros aí, de ser com prostituta, ele fazendo outras questões do leão ali, a maneira com que ele andava. Você não vê ele se humilhando em Deus, se arrependendo, se quebrantando com o Senhor. Você vê ele seguindo, ele continua servindo a Deus. Ele continuava, digamos assim, vindo no culto, ele continuava andando no ministério, continuava fazendo isso, continuava fazendo aquele outro, mas era um homem que não estava andando da maneira correta. O coração já tinha se perdido, o entendimento já tinha se perdido, o que já tinha se perdido. Ele estava no automático, aprendeu a fazer isso. E outra coisa, ele ganhava a guerra, mano. Fazendo isso, ele ganhava a guerra. Cumpria o propósito de Deus. Mas estava um estilo de vida totalmente errado. Sabe, não vemos Sansão pedindo orientação. A gente não vê Sansão melhorando, crescendo com a vida de Deus. Bem pelo contrário, a gente vê Sansão cada vez mais caindo a ladeira. E ele não se volta para o Senhor. Ele só se volta para o Senhor quando ele está, meu irmão, no fundo do poço mesmo. Você vê lá no final da Bíblia, ele como um palhaço, furaram os olhos dele, estavam rindo dele. Sem cabelo, tiraram o cabelo dele. Caçoando dele, daí ele se humilha. Daí você vai ver na Bíblia ele fazendo uma oração. Tem que estar no fundo do poço para orar. Tem que estar no fundo do poço para buscar Deus. Tem que estar no fundo do poço para se arrepender mesmo, mudar de vida. Sansão se encontrou nesse lugar. Deus estendeu a graça, entendeu? Deus perdoou, ele conseguiu matar mais filisteus, conseguiu. Mas ele acabou como um palhaço. Por quê? Porque ele não melhorava, ele não era aperfeiçoado na vida. Sansão era um homem de Deus que não reparou as fraquezas do seu caráter. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será uma grande tragédia moral amanhã. O que você não domina, meu irmão, você acaba se tornando escravo. Você já leu na Bíblia, se o olho te fizer pecar, o que tem que fazer com o olho? E se a mão te fizer pecar? Ah, mas será que a Bíblia está falando literalmente sobre isso? Ele diz, ó, é melhor você ir sem mão, né, para o reino dos céus do que com mão para o inferno, né? Diz, ó, melhor você ir para o reino dos céus sem olho do que com olho ir para o inferno. Ele está
está falando sobre nós exercermos governo, autoridade, administrar as coisas. Pega o celular aí de você. Quem tem celular? Todo mundo tem. Levanta a mão aí, pronto. Se isso aqui, ó, te faz pecar e você não domina com isso aqui, sabe o que você faz? Quebra. Se você não administra, não governa, tira. Se isso está roubando seu tempo de oração, você não consegue orar porque está no celular. Você não consegue ter vida com Deus porque está no meio da pornografia. Não consegue acessar, você não consegue governar, administrar. Você ainda não está maduro o suficiente para ter. Tem gente que Deus abre uma porta de emprego, sabe o que acontece? Desvia, meu. Deus abençoa com carro para vir na igreja, sabe o que faz? Vai em tudo que é lugar, menos vir na igreja com carro e menos dar carona para os irmãos. Tem gente que não está preparado para ser abençoado. Se assim já não é fiel, e se Deus prosperar a minha vida, agora eu vou ser. Não vai ser nada, não mente, meu irmão. Não vai ser, entende? Já não é agora. Então o que a gente não administra, meu irmão, melhor é a gente governar. Deus nos chamou para governar essas coisas, para ter autoridade sobre essas coisas. Agora, se aquilo está te dominando, está te cercando, você não sabe, por que vai estar no meio? Entende? Eu, quando me converti, no processo assim da minha caminhada com Jesus, eu só estava no meio dos vida louca, né? Quando eu me converti, meu irmão, eu tive que cortar a relação com eles, porque não tinha uma conversa que me agregava, bem pelo contrário, chegava lá, quer uma droguinha? Quer uma... Só a proposta que não cabia mais e era o que eu procurava. Daí se eu estou no meio, acho que eu estou forte, nunca sai daquele lugar. O que precisa? Precisa te fortalecer para depois, quando chegar nos lugares, ser salvo, para nós influenciarmos e não sermos influenciados pelo mal. Deus está nos chamando para esse tipo de posição. Talento é dom, mas caráter é uma questão de escolha e transformação. Não confunda, porque Deus te usa, que você é aprovado por Deus. Isso é uma mentira. Se porque você serve, você está bem com Deus. Mentira. O que revela uma vida com Deus é um caráter aprovado. Os dons são consequências. A vida com Deus é consequência. Sansão era um homem, meu irmão, que matou 30 homens, dominou 300 chacais aqui, amarrou um a outro, acendeu tochas e ateou fogo no campo dos filisteus. Eu nem sei como é que ele pegou os rabos do bicho, amarrou no outro, tacou fogo e colocou fogo na seara dos filisteus. Ele foi um homem aqui que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele foi um homem que removeu os portões de Gaza. Então ele era um homem forte, meu irmão. Ele era um homem temido, ele era um homem com uma reputação. Todo mundo conhecia a história de Sansão. Ninguém afrontava Sansão. Ele dominava assim, porque ninguém tinha com Sansão. Vinha os filisteus, ele matava mesmo. Via alguém tirar sarro dele, ele dava jeito mesmo. Mas ele não dominava o seu instinto carnal. Ele não era um homem guiado pelo Espírito. O Espírito se apossava dele em determinadas situações, mas ele não era um homem que tinha um estilo de vida no Espírito. Ele dominava tudo, mas ele não era capaz de dominar ele mesmo. Ele não tinha uma coisa que a Bíblia fala como um fruto, que é o domínio próprio. Domínio próprio, fruto do Espírito. Ele não se dominava. Ele não respondia por si mesmo. Se a alma dele gritava, que dava vontade, ele não respondia por si mesmo. Ele fazia mesmo. E depois a gente via as consequências.
Depois a gente via o que dava, sabe? Ele matava leão, removia os portões, mas ele não dominava o impulso sexual dele. Ele era um prisioneiro para a morte. Sansão, ele era impulsivo, sabe? Ele agia com base nas emoções. Ele era escravo, mesmo sendo chamado para alguém que era para libertar um povo. Libertava o povo, mas ele permanecia escravo. O Senhor, Ele quer transformar nossa vida verdadeiramente. Mas para isso nós temos que nos lançar para esse encontro, nos lançar para esses processos de transformação na nossa vida. Sansão, o último erro aqui dele, um homem de Deus que flertou com o pecado. Sansão, ele tinha excesso de confiança, brincava, ele se arriscava. Como é que foi o processo dele com Dalila na parte sexual? Dalila dominou ele, sabe? O pecado sexual dominou ele, a carne, os prazeres dominaram ele de tal forma. Ele foi ser cego depois, mas na verdade Sansão já estava totalmente cego. Ele já não enxergava mais. Dalila vinha aí, Sansão, né? Me conta teu segredinho aí, né, Sansão? Fazia umas carícias nele, logo arrancava, né? E ele flertava, brincava, né? Envolvia, se lambuzava. Depois saía com força, não, continuo forte, continuo bem, não dá nada. Mas estava todo sujo ali. E ele perdeu a relação e a conexão com Deus. O pecado, ele sempre vai impedir da gente ir mais longe do que é para a gente ir. O pecado sempre o retém por mais tempo que você gostaria. O pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. O diabo enrola a tua vida pelas próprias tentações e cobiças que você tem aí dentro, própria sujeira, né, que a Bíblia diz que nós temos, que nós somos tentados, segundo a própria maldade que nós temos. Ele faz a gente fazer as coisas em segredos, mas se você não sabe, o diabo, ele é bem fofoqueiro, certo? Ele vai fazer em segredo, mas ele vai fazer o que a gente traga à tona para que haja vergonha, reputação, para que haja julgamento, apontamento. Então essa persuasão aí, de brincar com os instintos da carne, de andar segundo os prazeres, de não fazer o que é reto ao Senhor, só porque você acha que não tem consequências, não significa que não vai ter consequências ainda. Quanto tempo esse estilo de vida? Quanto tempo andando dessa forma? Quanto tempo andando desse jeito? Nós temos que dar um basta. Nós não precisamos ter esse fim, ou aprender grandes consequências para realmente nós mudarmos as certas coisas na nossa vida. E já está muito clara que nós precisamos mudar. Salmo 139, do 23 ao 24. Eu quero convidar o louvor a vir aqui. O pessoal também pode organizar a ceia. E você, igreja, pode ficar de pé. Olha o que diz aqui em Salmos 139, versículo 23. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me e conhece as minhas intenções. Vê se há em mim, vê se em minha conduta há algo que te ofende, e me dirige pelo caminho eterno. Essa é uma oração de arrependimento diante do Senhor. Davi está falando: ó Senhor,
sonda o que tem no meu coração verdadeiramente. Sonda o que tem de mim verdadeiramente. E eu estou aberto, porque se há algum caminho mau, eu quero que o Senhor me corrija. E que o Senhor agora me leve pelos caminhos corretos. Olha que oração sincera e que oração profunda. Tem coisas que Deus vai te falar, a gente quer saber coisas futuras, coisas magníficas, né? Meu irmão, mas o que você tem hoje? O que você sabe que precisa mudar e não mudou até agora? O que você sabe que precisa ser consertado e não foi consertado até agora? O que está faltando verdadeiramente nessa direção? O que tem sido escravo? O Senhor, Ele quer nos levar para um estilo de vida verdadeiro e real, aonde que as nossas verdades, assim, elas caiam por terra e a verdade do Senhor venha. O que o Senhor realmente pensa sobre as minhas atitudes? Quais são as atitudes que têm agradado o coração do Senhor? E o que é aquilo que não tem agradado o coração do Senhor? O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Amém? Esse é o caráter de Deus. Mas como eu disse, você não pense que Deus, Ele finge que as coisas não estão acontecendo. Ele é aquele que os olhos dele, meu irmão, eles estão sobre todos os lugares. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, te livre do mal. E onde você colocar as suas mãos, prospere, cresça e avance. Estamos despedidos. Boa semana.